Bom, o comentário do Arthur, eu queria tentar juntar, de certa forma, com o comentário do William. O Arthur fala sobre ressalta o mérito do banco estruturando o tecido industrial, né? E pergunta se a generalização é possível. Sim, é uma pergunta complexa, mas eu tendo a achar que a generalização é possível, desde que haja uma visão de futuro, né? As histórias não são repetidas, as oportunidades não são as mesmas em todos os setores, mas eu tenho uma tendência, eu não consigo enxergar uma política industrial, não consigo enxergar estratégias de desenvolvimento que não sejam pela ótica setorial. Eu acho que cada conjunto setorial ele oferece a você a possibilidade de construir uma história, uma trajetória. Isso aqui, como alguém já falou, é uma estratégia emergente, é uma estratégia que ela vai sendo construída com o tempo, de acordo com as contingências que ela vai enfrentando, né? Rapidamente, William, porque você levantou a bola para a gente cortar, a equipe do João Paulo está produzindo, já produziu, isso vai para o Prelo, um trabalho sobre essa questão da biodiversidade. A gente acha que a gente está no timing correto agora, porque passou no Congresso, passou na Câmara dos Deputados um projeto de lei que simplifica o marco regulatório. Na nossa visão, o marco regulatório de acesso à biodiversidade, ele era tão complexo que ele inibia a ação de farmacêuticas, e não só da farmacêutica, mas também da indústria de cosméticos nesse sentido. Como a gente acha que agora está trancando a pauta do Senado, até onde eu sei ainda não passou no Senado, mas passando no Senado, a gente acha que isso representa um avanço de fato e que existe uma boa possibilidade. E o trabalho que a equipe do João Paulo fez é um trabalho exatamente nisso, explorando as possibilidades, porque a gente acha que é o seguinte, aliás, não é a gente que acha, a gente começou a pescar isso aí na literatura, tem um artigo recente da Nature que diz, não que a indústria vá pegar diretamente os insumos da biodiversidade e transformá-los em medicamentos, mas a mãe natureza ainda pode ser uma grande fonte inspiradora de estruturas que podem servir, de novo, de inspiração para produzir medicamentos. E aí, Sebastião, você não sabe o quanto eu fico feliz com seus comentários. E aí eu vou me permitir até fazer um pouco aqui uma inferência em relação ao momento que nós no BNDES estamos atravessando agora, né? Quem dera, eu falo na primeira pessoa, quem dera eu pudesse contar com essa experiência, com a experiência de vocês, que vocês fizeram no passado, quando a gente estava enfrentando os mesmos dilemas. Quando você falou, parecia que eu estava me vendo lá ainda na equipe do Zé Eduardo, há 16 anos atrás, pensando, meu Deus, como é que a gente segura isso, como é que a gente pensa isso, né? Então, essa transição geracional que está acontecendo no banco agora, ela deixa esse vácuo, né? A gente não tem assim, a experiência de vocês, né, que fizeram, que pensaram o desenvolvimento no passado, não que a gente vá repetir as mesmas coisas, mas pelo menos a gente não repetir os mesmos erros, né? E erros novos. Cometer erros novos, porque a gente também não deve ter medo de cometer erro. E aí eu vou fazer um comentário singelo aqui, porque um desses dilemas, que não foi o Sebastião que tocou, mas um desses dilemas, acho que foi Davi que falou, que sempre que o governo, sempre que a política tentou olhar lá pela base química, na expectativa de fazer política na base química para empurrar a cadeia para frente, isso fracassou. E aí eu vou fazer um comentário singelo e vou ter que confessar aqui um passado, uma vida pregressa esquisita, né? Eu trabalhei por 15 anos numa empresa multinacional, trabalhei com química fina,
eu fui engenheiro químico de fato, e eu vivi, né? Enfim, a Norquiza um belo dia olhou lá para mim. Não, trabalhei do lado negro da força, né? E a Norquiza um belo dia olhou lá para a minha empresa e pesquisou qual era o produto de maior valor agregado, de maior custo que a minha empresa importava, a minha ex-empresa importava. E aí, beleza, começou lá a produzir, né? E aí fechou as importações e falou lá para a minha ex-empresa, agora vocês vão ter que comprar da gente, né? Enfim, a minha ex-empresa, um belo dia, ok, bacana, 6 meses depois, empacotou toda a linha de produção, fechou a linha de produção no Brasil e acabou, né? E acabou. Aquilo ficou na minha cabeça gravado, porque eu estava do outro lado e falava, meu Deus, como é que são capazes de ser tão ingênuos, né? Então, quando o Zé Edu me chamou para trabalhar com ele, o primeiro dilema que veio à mesa na minha cabeça, que veio à minha cabeça, o primeiro dilema foi o seguinte: por onde a gente começa essa história? Puxando pela farmacêutica ou empurrando pela química? Aí eu pensei, era o Simon, né? A gente conversava sobre isso, o Simon era o João Paulo da época. Empurrar pela cadeia, por mais que eu goste de química, por mais que eu tenha estudado química, empurrar pela química, eu não vou cometer esse erro de novo. Então a gente tomou a decisão ali, isso foi pensado, isso não caiu do céu, foi pensado, vamos puxar pela farmacêutica. E aí a gente também não acerta todas, né? Porque a gente pensou, puxando pela farmacêutica, a gente traz a química junto. Ok, a farmacêutica cresceu, bacana, ficou legal, mas a gente não conseguiu trazer a química junto. Ainda precisa de mais esforço, mais energia nisso. A questão da cobra, eu tive também o privilégio de ter trabalhado por algum tempo junto com o saudoso Paulo Melo. E o Paulo Melo me falava muito, né, sobre a reserva de mercado, sobre a cobra. E o Paulo Melo falou o seguinte: a gente errou no alvo. Você falou isso agora, a gente errou no alvo. Se a gente tivesse pelo menos mirado o PC, o computador pessoal, a cobra teria sido um caso de sucesso. Mas a gente achou que o futuro era o computador de médio porte, né? E quando a cobra conseguiu desenvolver o computador de médio porte, o PC já estava difundido. E quanto ao risco, foi a sua última pergunta. Os biológicos, não vai repetir a cobra. Pois é, quando você me pergunta do risco, me dá calafrio, porque tem risco e grande, Sebastião, tem risco e grande. Agora, o risco de quê? Né? O risco da gente estar mirando no alvo errado. Mas a gente tem algumas crenças que eu acho que reduzem esse risco. A gente está mirando não em produtos. A janela de oportunidade são os produtos, mas a gente está mirando na construção de uma plataforma tecnológica. Então, essa plataforma tecnológica cristalizada na internalização de competências dentro das empresas de capital nacional, e aí já estou passando por um outro dilema complicadíssimo: capital nacional ou capital estrangeiro? Capital nacional, né? A internalização de competências de biotecnologia dentro das empresas, na nossa crença, permitirá a construção de uma plataforma em biotecnologia que poderá orientar para onde o jogo se mover. Né? Nós não estamos mirando produtos. Produtos é só uma janela de oportunidades biosimilares. E assim, olha, prazer. Obrigado pelos pontos que você colocou. Eu vou ser breve para dar tempo para uma segunda rodada de perguntas, mas só a título, nesse caso, sugestivo, né? Em relação ao comentário do Sebastião. Eu abri falando assim, fármacos é a principal evidência de sucesso em política industrial, e mencionei a Embraer, que é um caso bem sucedido. E que, mencionei a Embraer é uma experiência bem sucedida, mas muito particular, muito singular, foi dependente de contingências e tal.
é um entendimento que se extrai da história desse caso de desenvolvimento tecnológico comparativamente exatamente ao da Cobra, né? Que em ambos os casos a trajetória tecnológica sofreu uma guinada inesperada, como toda trajetória tecnológica. Se a tecnologia fosse previsível, a gente já teria conseguido chegar muito mais longe. A diferença é que a guinada imprevista na aeronáutica favoreceu absurdamente a Embraer. Mudaram uma regulação lá no mercado americano e a aviação regional pegou uma empresa que tinha definido um projeto de desenvolver no nicho intermediário, né, um avião muito moderno, muito econômico, muito eficiente, para usos de treinamento, agricultura, etc, 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 tá certo? Pegou aquilo e bombou aquilo. A Cobra foi o contrário, houve uma guinada imprevista, porque o PC é imprevisto. A Cobra estava nos mini computadores, que era a solução exatamente igual a que era o esqueci da Embraer da época, o aviãozinho que ela estava fazendo na época. Tá? Bandeirante. Pois é. Era mais ou menos a mesma concepção de identificação de nichos de mercado. Produtos modernos, de alta performance, mas uma franja que não era o core do mercado, você ter uma capacidade de entrar. Só que o mercado mudou para o outro lado e surgiu o PC, e o PC é que trouxe o software. Então o software nem era relevante na década de 70. Existiam sistemas operacionais, ninguém imaginava você pegar um sistema que aceitasse um software externo, né? Então, eu acho importante que se tenha claro que, lidando com tecnologia, né, você tem uma trajetória que é largamente imprevisível. Eu acho que é fundamental que você trabalhe na construção desse conceito de plataforma, em que você está criando competências e que você tenha agilidade para ajustar essas competências em direção aquilo que representa efetivamente as possibilidades de comercialização de mercado, etc. Tá? E o segundo ponto é que eu acho que, de certo modo, a pergunta que eu fiz ao Reinaldo, a resposta que ele colocou, é claro que eu não supus que houve linearidade, né? As oscilações. A política industrial, até numa conversa recente, eu fiz questão de... A política industrial é, acima de tudo, uma política, né? É uma política, portanto, ela sofre todas as características de um processo político. Ela avança rápido, ela é reformada, revista, bom, enfim. Então, é claro que isso existiu, mas, de modo geral, né, mesmo em períodos em que o espaço da política industrial, mesmo em períodos da década de 90, em que houve uma tentativa de romper, né, a prática de políticas dessa natureza, mas existia por trás uma institucionalidade no sentido estritamente, perdão, usei mal essa palavra, no sentido plenamente amplo, tá? Não institucionalidade no sentido de um conjunto de instituições e tal, mas institucionalidade no sentido de um conjunto de relações que, de algum modo, conduziu esses mesmos objetivos. Então, mal ou bem, o genérico surgiu, embora 99, que o período realmente muito difícil é o 94, 98, né? É o pós-real, né? Quando se imaginou que a estabilização da moeda era tudo que toda a tarefa do Estado se resumia a garantir propriedade e moeda. Então vamos fazer os acordos de propriedade e vamos estabilizar a moeda. Mas como isso rapidamente não deu certo, né? Tão poucos anos depois a gente já estava à beira de um ataque de nervos outra vez, né? Então a coisa voltou, mas voltou na direção anterior. Não entrou alguém sugerindo uma nova pólvora, ou alguém que dizia assim, não está dando certo, vamos fazer pela química de novo, por exemplo, vamos tentar integrar a química para frente, né? Eu sinto que isso foi aprendido. Essa lição foi aprendida. Eu não sei exatamente como se deu esse processo, mas
a capacidade de ir pela química, de fato, não vai existir, porque a experiência da Cibram, que foi a mais bem-sucedida, mostra, vender para um oligopsônio dá nisso que o Pedro descreveu. E na química, é dificílimo você convencer alguém a comprar o que ele não quer, porque ele alega uma característica de pureza, alega uma taxa, eu quero o que eu uso. A Bayer argumentava assim, não, mas eu uso o meu insumo com 99,99% de pureza, tá certo? E o que você está me vendendo tem 99,98%. Ah, mas isso atende todas as especificações internacionais. Não, mas isso é uma norma própria de empresa. E não comprava. Tá certo? Bom, e, portanto, o que é essa questão da coordenação? Hoje é chamado GCIS, mas que antes tinha outros nomes, e que mal ou bem conduziu essa questão com alguma uniformidade. Qual o problema? E aí eu deixo para, enfim, se houvesse tempo, o problema é que, tampouco isso é uma panaceia, tá? E agora eu estou percebendo, em conversas por aí, que está vindo com muita clareza a percepção de que a gente está sem uma instância de formulação de política. Então tem que reconstruir os grupos executivos que tão bem funcionaram. Então, para ser rápido, eu penso assim, temos que ir com cuidado, porque a existência desses grupos formuladores, como é o GCIS, né, ele não funciona apenas porque é criado, tá certo? Tem que ter conteúdo para tocar esse negócio aí, certo? E um dos principais problemas que essa rodada recente de política industrial, que foi ou é o PBM, enfrentou, foi exatamente tentar generalizar um modelo que acabou não tendo fôlego, porque não tinha texto, não tinha conteúdo para rodar. Então, você reúne um monte de gente sem nenhum tipo de capacidade de avançar, né? E acaba, de algum modo, ao invés de potencializar o instrumento, você acaba desgastando aquilo, tá certo? Então, na PBM eu vi isso não tem mais. As primeiras reuniões tinham uma frequência maciça, na terceira reunião já não ia ninguém, porque se percebia que aquilo era perfumaria, não tinha substância naquele negócio. Então, primeiro tem que ter o que botar na mesa, depois reunir, senão não adianta. É um pouco isso que, para mim, está muito claro nesse momento. Função precípua do BNDES, que tem uma enorme e quase exclusiva capacidade de colocar coisas na mesa, né? Obviamente, além dos usuários finais, no Ministério da Saúde, alguma coisa em outros ministérios, que poderiam ser mais, mas não são, mas é isso, tá? Então vamos à segunda rodada. Peroni, o Akira e o Zic. Vamos ter uma segunda? Dá para ter? Vamos esticar? Bem. Não. Bom, João Paulo Peroni do DEFARMA, do BNDES. Minha pergunta é principalmente para o Reinaldo. Reinaldo, eu acho que o sucesso da política, as variáveis que foram envolvidas, e especialmente o poder de compra, tem um condicionante aí, que a gente está falando de produtos que de fato o SUS já comprava e está precisando, produtos existentes. Então a nossa política, a política pública, ela está em torno de... nós estamos procurando ser seguidores rápidos dessa política, mas de produtos já existentes, seja inclusive nos biosimilares. A minha pergunta para você, principalmente, tenho discutido bastante isso com o Pedro, pensando na nossa visão de futuro, o que a gente poderia fazer lá na frente, mas como que essas variáveis que foram utilizadas, estão sendo utilizadas agora nessa política de poder de compra, regulação, financiamento, como é que elas se articulam para a gente pensar de fato em produtos novos, em novas moléculas, como garantir um poder de compra de algo que o SUS não sabe exatamente como será, novos produtos. Isso cai numa discussão de encomenda tecnológica, seria muito mais, ou parecido, muito mais próximo, né? Então, a minha pergunta é se a gente pode começar a discutir um pouco uma política daqui a alguns anos, em que a gente vai ter que pensar e discutir se em dando tudo certo, nas competências acumuladas, a indústria preparada para isso, como articular essa política para pensar em novos produtos
a minha impressão sugere que a gente tenha que olhar para problemas de saúde ainda não resolvidos e deixar a solução a partir da indústria, enfim. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse aspecto. Aqui eu vou ser rápido. Agradeço as apresentações fantásticas e vou direto ao ponto que eu gostaria de que houvesse uma elaboração de um comentário, se for possível. Eu acho que o Pedro Palmeira colocou lá no slide dele uma coisa interessante, importante, mas em preto. Eu gostaria de saber o simbolismo desse preto, inovações incrementais, porque esse preto, para mim, é uma situação situação ruim mesmo. E eu vejo assim, dessa forma. A política industrial, qualquer coisa que a gente não for fazer, se não tiver ciência e tecnologia como base forte, como base para alimentar todo o processo tecnológico, não vamos em frente. Aliás, você coloca muito bem, você tem lá, tem que pensar, foi dito aqui, foi dito pela mesa, a visão no futuro. A tecnologia na área de biológicos, eu estou falando na área de biológicos, né, e deve estar também na área farmacêutica, acelerada mudança, a busca de novos produtos tem sido assim, e o catch-up que nós estamos falando só será possível na medida que conseguirmos fazer a transferência de tecnologia. Se não fizermos transferência de tecnologia, não vamos chegar lá. E se não investirmos em ciência e tecnologia, né, por isso que eu digo que tem que ter outros atores nesse processo todo. Os atores que o país tem, né, na educação, no Ministério da Ciência e Tecnologia, eles devem participar, têm que participar nesse processo. A Anvisa tem que participar no processo de desenvolvimento também. Não é só esperar produto, ele tem que participar desde o início. Né? Então, eu vejo que nesse conjunto de coisas, eu sei que não é o papel do BNDES, mas trazer para essa mesa a todos esses componentes de ciência e tecnologia para contribuir com uma política industrial que a gente precisa, porque eles têm que fornecer os insumos, que são recursos humanos, massa crítica, inteligência. Se não tivermos isso, não iremos em frente. Bem, vou fazer uma pergunta rápida aqui. Bem, eu trabalhei 32 anos com política industrial e 28 no Conselho de Desenvolvimento Industrial e muitas coisas que vocês colocaram aqui, sob o ponto de vista principalmente da química fina, da participação, das políticas de empurrar para frente, empurrar para trás. Eu acho que a questão básica é diferente, e isso que é uma pergunta que eu vou fazer. A questão básica é a questão política. Eu sempre trabalhei como técnico, então, mas eu vou falar a questão básica é política. Eu sentei para fechar políticas industriais desde a época do gás, eu não mais peguei a influência do gás, peguei o Figueiredo, peguei o Sarney, peguei o Fernando Henrique, peguei todo mundo. Sentei com o Biasotto, que era com coisa para fazer política industrial, no final que fez até a campanha do Serra. E, na verdade, eu tenho uma experiência pessoal, só que eu vou falar aqui, por isso que a pergunta também é muito ligada a quem fala com a saúde, então vai ser mais ao Reinaldo mesmo. Eu tive com o Pedro, quando nós fizemos a primeira questão, nós tivemos no Ministério da Saúde. E teve uma pessoa, que eu não vou citar o nome, falou para mim, para o Pedro, não sei se o Pedro lembra, mas eu não esqueço nunca. Vocês podem fazer essa política, mas eu vou continuar comprando lá da Índia, que é muito mais barata. E foi dito dessa maneira. Essa política necessita claramente do comprador final, ele que determina. Eu trabalhei no MDIC o tempo todo, que eu estou falando, quando eu fui para a saúde queria fazer uma política, a política saiu. É porque o Reinaldo está aqui, então eu estou colocando. Agora, a saúde não é fácil, ela vai e vem. Ela olha a indústria como uma questão de desenvolvimento, que isso foi contemporâneo com o Reinaldo tem colocado, mas a grande parte vê como uma pessoa que está tirando o meu dinheiro. Isso aí vale para os laboratórios públicos, inclusive. Eu estou falando nessa questão.
O risco que existe, no meu ponto de vista, é se comprar ao menor preço. Menor preço. E nós temos um sistema de Anvisa aqui, procurado lá. E a questão de Anvisa indiana e chinesa, eu estou falando de produtos de alto valor, porque os de pequeno valor eles seguem toda a questão de gente e vendem. E vendem muito mais caro para os Estados Unidos do que vendem para o Brasil o mesmo produto, porque lá eles vendem com um produto. E agora fecharam posição de fábrica. Então, minha pergunta é a seguinte: como conciliar essa questão dentro do Ministério de manter o poder de compra, mesmo pagando um pouco a mais? E essa que é a realidade da questão, porque não é só tecnologia, mas garantir o suprimento futuro, do que se cair de novo em comprar mais barato agora, enquanto não tiver concorrência, porque nós tivemos produção assim, de 84 a 90 com a produção da Portaria 4, porque tinha que ter produção porque o mercado era fechado. Então, na realidade, entendeu? A minha pergunta, então, mesmo aquilo ali não funcionou porque não tinha P&D. Então, minha pergunta é o seguinte: como conciliar essa questão dentro do Ministério da Saúde, de que tem uma visão que a indústria é uma questão importante dentro do sistema do SUS e não meramente tomador de dinheiro do sistema. E isso tem que envolver não só o Ministério da Saúde todo, mas com toda a cadeia, médicos, hospitais, etc. e tal, que vê com muita desconfiança a questão dessas produções. Essa é a minha questão que eu gosto. Akira, não estava em preto, não. Você ficou impactado quando eu falei do lado negro da força, né? Estava em preto, não. A gente acha que inovação incremental é uma coisa bacana, né? Assim, eu sei que eu não vou endereçar o seu ponto lá na ciência, porque talvez aí não seja nem nossa competência, nosso mandato aqui, aí já é outro ministério, né? Mas tem uma coisa legal que a gente está olhando também, e essa transparência, esse slide tenta mostrar alguns exemplos concretos que a gente vem fazendo, e porque a gente acha, Akira, que não adianta também eu criar o poder de venda aqui, né? Essa expressão do Davi é fabulosa. Criar o poder de venda aqui, se eu não tenho internalizado aqui alguma competência tecnológica. Esses caras vão sugar da onde? Também eu não posso aqui ser covarde de jogar essa conta aqui nos ombros deles, né? Se eu não tenho uma oferta de ciência e tecnologia minimamente aceitável no Brasil. Então a gente vem tentando, né? Isso aqui é a fórceps, sabe? Aqui é a fórceps. Você vê que tem uma instituiçãozinha aqui pequenininha, né? Chamada Fiocruz, que participa, obviamente, desse processo aqui. Que agora, só para terminar, aqui é meio a questão do ovo ou da galinha, né? Então, esse cara aqui diz para a gente que ele não consegue inovar porque não tem isso no Brasil. Né? E aí esses caras aqui não apostam, né, para montar estruturas de tecnologia porque dizem que não tem demanda. Mas aí a gente tenta apostar dos dois lados e ver se casa o fulano com o cicrano aqui. Então, são alguns exemplos aí que a gente vem trabalhando. Era só isso que eu queria falar. Deixa eu ver se tem um outro agora. Não, era isso. Aí é mais tudo pro Reinaldo agora. Não, tudo não. Tudo é pouco. Estamos já brigando com a fome aí, é uma desgraça. Não tem argumento que comova. Enfim, eu acho que o Zic colocou, eu acho que são complementares. Né? O Zic fez a pergunta para mim, mas eu acho que ele estava pensando na última intervenção do Pedro. O Pedro falou corretamente, eu acho que esse foi uma aquisição importante, não é, do Defarma, do Profarma. Quer dizer, a ideia de construir plataformas que possam ser, enfim, orientadas para, digamos, as demandas do sistema de saúde e as demandas também do mercado privado. Não é? Mas eu só queria dizer o seguinte, quer dizer, a plataforma também só vai funcionar se tiver a demanda. E a demanda garantida é o mercado público. Bom, então isso é um ponto de vista que eu queria deixar muito claro. Segundo, o SUS não vai desaparecer, digamos assim.
né? Ele, às vezes, dá umas mancadas assim, mas não vai desaparecer. Agora, ele também sofre oscilações muito grandes internas, né, no campo da política. Aí eu já estou entrando na questão do ZIC. Né? Essa ideia de que é possível construir sinergias entre ampliação do acesso a uma política social, acesso a medicamentos e desenvolvimento industrial, portanto a política industrial, é uma ideia que foi desenvolvida com alguma dificuldade dentro do Ministério da Saúde. Não é um caminho real, não é uma avenida ampla. Né? Isso que o Zic falou, tem gente, escuta, estão tirando, o SUS já toma cacetada de todo lado, porque não tem, que atende mal, que não sei o quê, mas vocês ainda vão botar dinheiro em coisa de pesquisa, de desenvolvimento, de indústria, que história é essa? Né? Então, quer dizer, no caso do Efavirenz, não sei se recorda, o preço que a Merck Sharp & Dohme não estava querendo baixar, eu não me recordo da cifra, mas digamos que era 5. Não é? O preço do indiano era 0,5, do genérico indiano. E o preço que a planilha de custos da PDP feita não era nem 5, mas também não era 0,5, era 1,5, sei lá. Né? Então, essa ideia faz parte do conceito da sinergia que a gente está buscando. Né? E os sanitaristas, entre os quais eu me incluo, como sanitarista, não os que pensam da maneira que eu vou falar agora, eles não entendem bem essa questão. Não entendem bem essa questão. Bom, bem, eu não entrei... É a pergunta do Pieroni, né? Primeiro, Pieroni, nós já temos algumas PDPs de desenvolvimento. Quer dizer, são parcerias não para a produção imediata, mas parcerias para desenvolvimento. Então, por exemplo, existe um grupo, que é um grupo de pesquisa, mas é um grupo que tem uma cabeça orientada, né, para mercado, né, no sul do Brasil, que está desenvolvendo um teste diagnóstico para infecção para ser usado em CTI. Isso é uma coisa fantástica, não é? A maioria das pessoas que morrem em CTI, em UTI, não é, morre de infecção. Não é? E o problema maior é que quando a pessoa pega a infecção, você não sabe se a infecção é bacteriana, se é viral, se é por fungo. E se é bacteriana, você não sabe se é gram-positivo ou gram-negativo. Só esta informação já daria uma imensa sobrevida de gente que está morrendo. Esse grupo está trabalhando nisso. Bom, qual é a notícia ruim? A notícia ruim é que o avanço desses desenvolvimentos é muito mais lento do que o processo produtivo numa empresa. Mas é muito mais lento e muito mais sujeito a sobes e desces, a insucessos e tal, pororó. A notícia boa é que algumas empresas farmacêuticas brasileiras já começam a olhar para esses desenvolvimentos de uma maneira, enfim, com interesse comercial nisso. Quer dizer, apostando, botando algum dinheiro para poder desenvolver a coisa. Então, eu acho que esse é um caminho para o que o Pieroni estava colocando. Quer dizer, você começar a estimular PDPs de desenvolvimento e não de produção industrial imediata. A política de desenvolvimento produtivo ela tem um problema que é imediato. O estoque de medicamentos, que vale a pena fazer uma PDP, no hall de medicamentos do SUS está diminuindo. Está diminuindo. Não é? Então, quer dizer, uma saída qual é? É biológico, porque esse é um caminho que vai subir. Não é? E o outro caminho, esse muito pouco explorado, eu já falei aqui, vou falar de novo, não é? É esse caminho de anti-infecciosos. Sejam antibacterianos, quer dizer, antibióticos, sejam antivirais. Esse é um caminho que é uma avenida aberta hoje. Era isso. Davi. Sem dúvida, a
A ciência, ela é a base desse esquema. E ela também está enfrentando dificuldades na sua capacidade de definir os seus focos, né? Isso acho que é transparente, qualquer um vê. O próprio Ministério, o MCT, revela estar muito imobilizado na capacidade de formular, de fato, uma política de alocação de recursos que tente avançar de forma sincronizada com os avanços da política industrial e dos sistemas que são os beneficiários finais dessa questão. Então, esse é um problema que a gente tem que considerar com a ênfase necessária. É a base que a política industrial tem que alavancar, né? Do outro lado, eu não tenho dúvida que existe um limite que tem que se conhecer e determinar para o que eu vou chamar aqui do custo da política industrial. O estágio que nós estamos, em vários planos, tanto no plano histórico, olhando, né, o caminho já percorrido em relação à industrialização no Brasil, ao desenvolvimento industrial brasileiro, e também o estágio que estamos em termos da nossa economia, da inserção internacional dela, da onde, enfim, de todo um diagnóstico que possa fazer, eu acho que mostra com clareza que o custo da política industrial, ele não só tem que ser definido em termos de seus limites, como esses limites não são muito altos. Não estamos em condição de fazer política industrial muito cara. Eu acho que isso tem que ser considerado como uma restrição, né? Do ponto de vista político do ZIC, né, talvez o momento seja um pouco de consolidar o que se conseguiu avançar, ter menos ousadia para ir à frente e consolidar o que se conseguiu avançar. Eu quero de novo que tem, né? Agora, de todo modo, a questão de que existe um custo que é variável no tempo, que em alguns momentos ele pode ser maior, em outros momentos menor, e provavelmente esse é um momento em que o custo está mais baixo, não nos exime de considerar esse custo. Por quê? Evidentemente, né, se eu vou fazer uma política de fármacos que encarece pesadamente os fármacos, eu estou, de algum modo, trazendo uma oposição legítima dos beneficiários dessa política. A política vai perder cobertura, vai perder alcance. Tá? E uma solução para poder avançar numa agenda tão difícil como essa seria a gente conhecer melhor e ter um instrumental que faça com que o custo da política seja pago não pelo usuário final dessa política. Então, se uma PDP, como é que é a costura? Foi mostrado aí. Vai se fazer o efavirense. Vamos desenvolver. Enquanto isso, a gente vai importar da Índia. Já é um avanço. Porque enquanto você não chegou a um resultado que seja satisfatório no ponto de vista desse diferencial de custo, você está deixando aquilo avançar, né? A questão é que quem afinal vai pagar isso? Quem paga é o Ministério da Saúde? O custo de desenvolvimento disso aí é pago pelo Ministério da Saúde? Na verdade, quem está pagando é a sociedade, mas a correta alocação do custo pode ajudar a gente a encontrar esses limites de uma forma mais adequada. Porque simplesmente ficar empurrando ele, né? Tipo assim, bom, analogia só serve para a gente ganhar tempo, né? O tempo está curto. A gente ainda está num sistema daquele mesão de restaurante, tá certo? Que todo mundo senta, come, e no fim vem uma conta que tem que ser partilhada ali, ninguém sabe como, né? A gente precisa substituir isso pelas comandas, né? Cada um tem a sua comanda e a gente sabe um pouco melhor, porque muitas vezes o custo é pago por algum e o benefício é incorporado não publicamente, mas privadamente. Por exemplo, determinadas experiências bem-sucedidas de criação de empresas, né, que desenvolvem tecnologia, se formam, etc, etc, etc. O custo disso foi pago lá pelo usuário daquele medicamento e um belo dia a empresa é comprada por uma multinacional que fecha aquilo e acabou. Não é assim? Não acontece? Tá? Lá, nas outras biotecnologias, foi um estrago, né? Aquelas empresinhas da celulose, foi um estrago.
Então, pagou-se um custo. Alelix. Alelix. Paga-se um custo, Ela ao contrário. né, que a FINEP financia, o BNDES financia, não sei quem financia, blá, blá, blá. Quem pagou esse custo, não sei lá, né, e o benefício depois também não é assegurado. Então, eu acho que, de fato, é um tema central. Os dois, né, a base e a ponta. Bem, pessoal, então nós estamos encerrando. Eu queria, em nome da Associação dos Funcionários do BNDES, agradecer aos nossos 3 palestrantes, o Reinaldo, nosso convidado sanitarista, que teve uns cargos na área pública, no Ministério da Saúde, agora na Bifina, que é mais próximo aqui aos membros da mesa, que todos são engenheiros químicos com as distorções econômicas. Mas muito obrigado, Reinaldo, obrigado ao Davi também, né, e ao Pedro, nossos colegas mais frequentes aqui no BNDES. Eu pedi uma salva de palmas para a gente encerrar essa Bom, eu vou para o outro. Obrigado, hein? Vamos para o outro.